Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à 12ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou falar sobre as conversões, como se converte o número binário para o octal, decimal e hexadecimal, e todos os outros tipos de conversões que o computador realiza. Então, vamos começar. Eu vou falar agora sobre a conversão de sistemas. Os principais que tem o binário, o octal e o hexadecimal, que, como eu mostrei, o octal e o hexadecimal são alternativas para o sistema binário, mas ele tem que ser convertido. Tudo tem que ser convertido para binário. O sistema decimal é uma tradução para o nosso sistema, que é o que nós utilizamos, sistema de base 10. Então, o 0 e o 1 é o mesmo para todos os sistemas. O decimal, binário, octal e hexadecimal. O 2 no decimal, octal e hexadecimal é o mesmo, do 2 ao 7. Eles só vão diferenciar ali no binário. O 8 tem uma particularidade. No sistema octal, o 8 equivale a 10. E no hexadecimal e no decimal, o 8 equivale a 8. O binário do 1 ao 8 é igualzinho ao que o matemático indiano Pingala escreveu no século 3 a.C. É aquela mesma representação. Como o sistema hexadecimal é o maior deles, ele é representado de 0 a 15. De 8 a 15 para o sistema octal, ele é convertido de 10 a 17. No hexadecimal, ele equivale até o 9 igual ao nosso, e ele utiliza letras A, B, C, D, E e F, que é justamente estas letras que são muito utilizadas no sistema RGB. Então agora eu vou mostrar como que isto é convertido, porque é muito diferente do nosso sistema decimal. Tanto as letras do hexadecimal, esta estranha diferença do decimal valer 8, o octal valer 10, e o binário, esse monte de dígitos zeros e uns, como o matemático Pingala chegou neste resultado. Vamos ver agora. Começando pela base 2, ela pode ser convertida para a base 8, a base 10 e a base 16. Eu vou começar explicando como que é a conversão da base 2 para a base 8. Então, a base 2 aqui, eu coloquei o equivalente a 1 byte, é um grupo de 8 bits, correspondendo ao número 10111100. Primeiro, como que eu consigo converter para a base 8? Eu tenho que separar em grupos de 3 números, da direita para a esquerda. Então, eu pego 001, coloco uma barra, 111, coloco outra barra e 01 fica sozinho. Depois, da direita para a esquerda, colocar os índices 0, 1 e 2. Aí eu coloquei especificando ali o número dos índices em cima dos bits 1 e 0. Os 2 primeiros bits que ficaram sozinhos, eu teria a opção de colocar um 0 na frente para ficar certinho 012. Só que como eu não vou utilizar este 0, eu não coloquei, mas é opcional. Depois, no último passo, todos os que estiverem com o bit 1, colocar o número 2 elevado ao índice e somar os que estiverem dentro do grupo de 3. Na verdade, quando você coloca esses que eu chamei de índices 0, 1, 2, ele é a elevação do número 2. Eu coloquei uma forma mais rápida. O correto é ele multiplicar o bit pelo 2 elevado a este índice. Só que como todo número multiplicado por 0 dá 0, eu descarto. E todo número multiplicado por 1 é o próprio número, eu não preciso colocar 1 vezes 2 elevado a 1. Não há necessidade. E 0 vezes 2 elevado a 0. Eu sei que vai dar 0. Então, uma forma de agilizar o processo, primeiro quebra entre um grupo de 3, coloca um índice, pega só o que interessa, ali que é o que tem o 1, e já faz o cálculo. Como que é feito este cálculo? Começar de trás para frente. É 100. Então, o único que tem um bit 1 seria o 2 elevado a 2. Então, eu coloquei 2, o tiozinho, que significa o elevado, a 2. O segundo grupo, o grupo do meio, os 3 são dígitos 1.
certo? Então, eu vou colocar o 2 elevado ao 0, mais o 2 elevado a 1, mais o 2 elevado ao 2. Eu só vou somar o que está dentro do grupo de 3, eu não somo tudo. O primeiro só tem o 2 elevado a 1, que é o que corresponde ao único bit 1. Então, eu coloquei 2 elevado a 1. Comecei a resolver. 2 elevado a 1 é ele mesmo. 2, copiei embaixo. 2 elevado a 2 vai dar 4. 2 elevado a 1 é 2. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mais 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Aí eu somo 4 mais o 2 mais o 1, que deu 7. E o 2 elevado ao 2 é o 4. Juntando eles, esse número 10111100 equivale ao 274 na base 8. O 8 pequenininho é justamente para representar a base. Como em cima eu coloquei o 2 pequenininho. Baseando na tabela que eu coloquei ao lado do número binário para o octal, dá para ver que o 2 equivale a 10. Direto já daria para colocar o 2. O 4 equivale a 100. Poderia ter substituído ali o 4. E o 7 equivale a 111. Exatamente como foi representado. Aqui é justamente o passo a passo da conversão baseado na tabela. Bate certinho aquela conversão que foi feita por Pingala. Justamente este foi o cálculo que ele utilizou, só que ele fez da base 2 para a base 10. Aqui eu fiz da base 2 para a base 8. Agora vamos ver como que funciona da base 2 para a base 10. Da base 10 eu peguei aquele mesmo número. Aqui funciona um pouco diferente. Como a base decimal ela não tem um valor específico que termina, eu coloquei um byte que iria de 0 a 7, então ele estaria dentro ali do decimal. Eu não preciso cortar em grupos. Eu só pego da direita para a esquerda e coloco os índices direto. Depois eu realizo o mesmo processo. Todos os que tiverem com bit 1, eu coloco o número 2 elevado ao índice e somo todos os números. Que aqui foi o 2 elevado a 2, que deu 4. Mais o 2 elevado à terceira potência, que deu 8, mais o 2 elevado à quarta, que deu 16, mais o 2 elevado à quinta, que deu 32, mais o 2 elevado à sétima, que deu 128. Somando esses números, esse byte equivale a 188 na base 10. E olhando a conversão, o 100 equivale ao 4 em decimal, o 1000, né, que não se lê 1000, que é 1000, equivale ao 8, o que seria 10.000 equivale ao 16, o 100.000 ao 32 e o 128 equivale a 10 milhões. Tem o 188 direto do código decimal para o binário, mas como eu realizo a soma destes números em decimais, eu quis mostrar que a soma de todos eles individual, tanto em decimal, vai dar o 188, como o binário daria este conjunto de bits, zeros e uns. Agora vamos ver como é a conversão da base 2 para a base 16. A conversão da base 2 para a base 16 vai ser um pouquinho diferente da base 8. Ele vai primeiro separar em grupos de 4 agora. Da direita para a esquerda, depois vai fazer o mesmo esquema dos índices, só que ele vai colocar 0, 1, 2 e 3. Por fim, ele vai elevar todos os que tiverem bit 1, colocar o número 2 elevado ao seu índice e somar todos dentro do grupo 4. Dei o mesmo exemplo, que ficou 2 elevado à terceira, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0, que deu 8, mais 2, mais 1, deu 11. O 11 do decimal para o hexadecimal não existe o valor 11, ele é representado pela letra B, que se olhar na tabela equivale exatamente ao 1011, que foi o primeiro grupo colocado. O segundo ficou 2 elevado à terceira, mais 2 elevado a 2. 8 mais 4, que dá o valor de 12, que na conversão 12 equivale a C, que pela tabela da conversão do binário para o hexadecimal equivale a 1100. É exatamente o grupo de 4 que foi colocado ali. 1100 equivalendo a C, 1011 equivalendo a B. O resultado deste conjunto de bits zeros e uns em hexadecimal equivale a BC. Agora eu vou falar sobre outras conversões.
Tem a conversão da base 8 de volta para a base 2 e para a base 10. Para a base 16 diretamente não tem. No final eu vou falar como que é feita a conversão da base 8 para a base 16. Agora vamos ver primeiro como que é da base 8 para a base 2. Eu peguei aquele mesmo código binário na base 8, que foi o 274. Como que é feito a conversão? Primeiro, divide cada número por 2. Então, eu pego 2, divide por 2. 2 vezes 1 dá 2, resta 0. Então, eu guardo o número 1 e o número 0. Peguei o 7, dividi por 2, dá 3, sobra 1. Peguei o 3, dividi por 2, dá 1, sobra 1. Guardei o 1, 1, 1. Peguei o 4, dividi por 2, dá 2, sobra 0. O 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. Guardei o 1, 0, 0. Depois, de baixo para cima, copiar todos os zeros e uns de cada dígito. Quando chega no 1, eu paro de dividir. Então, de toda vez que dá 2 dividido por 2, dá 1, resta 0. Ou igual 3 dividido por 2, dá 1, resta 1. Que é a divisão entre 2 e 3, eu paro de dividir. Aí eu coloquei o 2 sempre de baixo para cima, os restos. Então, ficou 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Por isso que eu coloquei essa setinha. Juntando os números, dá o mesmo resultado. E, de novo, olhando a tabela, o 1, 0 equivale ao 2, 1, 0, 0 equivale ao 4 e o 1, 1, 1 equivale ao 7. Então, a conversão da base 2 para a base 8, separa num grupo de 3, coloca os índices, pega o 2 elevado aos índices somente do que tem o 1, soma ali no grupo e dá o resultado final. No inverso, eu pego o número da base 8 e divido por 2. É justamente a conta ali inversa, né? Um põe elevado e o outro divide. Dá exatamente o mesmo resultado. Agora eu vou mostrar como é feito da base 8 para a base 10. Para converter da base 8 para a base 10, eu peguei o mesmo 274. Primeiramente, da direita para a esquerda, vou colocar os índices 0, 1, 2, igual eu fiz da base 2 para a base 10. Os 274, de trás para frente, ficou 0, 1, 2. Depois, eu vou multiplicar o número pelo 8 elevado ao índice e somar os resultados. Aí, eu peguei 2 vezes 8 elevado a 2, mais 7 vezes 8 elevado a 1, mais 4 vezes 8 elevado a 0. O 8 elevado a 2 deu 64, o 8 elevado a 1 deu 8 e o 8 elevado a 0 dá 1. 2 vezes 64 dá 128, mais 7 vezes 8 dá 56, mais 4 vezes 1 é o próprio 4. Somando todos estes números, dá o mesmo 188 na base 10. Então, esta é a forma de converter a base 8 para a base 10. Agora eu vou falar sobre as conversões com a base 10. Ele pode ser convertido para a base 2, para a base 8 ou para a base 16. Da mesma forma que o 2 era convertido para as outras 3 bases, o 10 segue o mesmo esquema de conversão. Como a base 10 é a que nós entendemos, ele é possível converter em todas as outras bases. E a base 2 é a base do computador, que também é possível converter em todas as outras bases. Só não tem como converter da base 8 para 16 de forma direta e vice-versa. Agora eu vou começar a falar sobre a conversão da base 10 para a base 2. Eu peguei o mesmo exemplo do 188 da base 10, que foi dado como resultado do exemplo passado. Primeiramente, eu tenho que dividir esse 188 por 2. Eu dividi por 2, deu 94, restou 0. Dividi o 94 por 2, deu 47, restou 0. Dividi o 47 por 2, deu 23, restou 1. Dividi o 23 por 2, deu 11, restou 1. Dividi o 11 por 2, deu 5, restou 1. Dividi o 5 por 2, deu 2, restou 1. E dividi o 2 por 2, que deu 1, restou 0. Encerro a divisão. De baixo para cima, eu faço a cópia de todos os zeros e uns e saiu o mesmo resultado do valor 101111
100, que eu dei como exemplo lá no começo, quando eu falei da base binária. Ocorre a conversão da base 10 para a base 2, da mesma forma que a base 8 converte para a base 2, dividindo por 2. Para converter para a base 10, eu pego os índices e coloco todos os que têm bit 1, eu pego o valor do 2 elevado àquele índice e somo todos os valores. Na conversão inversa, eu divido o número por 2 até chegar o 2 dividido por 2 dá 1 e resta 0, ou 3 dividido por 2 dá 1 e resta 1. Agora eu vou falar da conversão da base 10 para a base 8. Então, como eu converto o 188 da base 10 para a base 8? Primeiro, divide o número inteiro por 8. Então, pego 188 e divido por 8. Deu 23 sobre o 4. Pego 23, divido por 8. Deu 2 sobre o 7. Leio de baixo para cima, deu os mesmos 274, que tinha dado o número binário para o número octal. Agora, eu vou falar como ocorre a conversão da base 10 para a base 16. Vamos lá. Agora, como eu converto 188 para a base 16? Primeiro, divido o número inteiro por 16. Então, 188 dividido por 16 deu 11 e restou 12. De baixo para cima, copio os restos da divisão. Coloquei até a tabelinha, comparando de decimal para hexadecimal. Deu 11, que equivale ao B, e o 12 equivale ao C. É o mesmo BC. Agora eu vou mostrar as conversões da base 16. A base 16, diretamente, ele só pode ser convertido para a base 2 e para a base 10. Ele também não pode ser convertido diretamente para a base 8. Primeiramente, eu vou mostrar como é a conversão da base 16 para a base 2. Eu peguei o mesmo BC e vou convertê-lo para a base 2. Primeiro, eu divido cada número por 2. Como o B equivale a 11, eu pego o valor 11, divido por 2, vai dar 5, sobra 1. Divido 5 por 2, dá 2, sobra 1. Divido 2 por 2, dá 1, sobra 0. Leio baixo para cima, 1, 0, 1, 1. O C equivale ao 12. Pego 12, divido por 2, dá 6, sobra 0. Pego 6, divido por 2, dá 3, sobra 0. Pego 3, divido por 2, dá 1, sobra 1. Leio baixo para cima, 1, 1, 0, 0. Vendo pela tabela, o B equivale a 1, 0, 1, 1. Bateu a divisão e o C equivale a 1, 1, 0, 0. Também bateu a divisão. Juntando os dois, vira aquele mesmo conjunto de bits, zeros e uns. Agora vou mostrar como que é feito a conversão para a base 10. Eu pego o BC da direita para a esquerda, coloco os índices, que aqui só teve um índice 0, um índice 1. Eu coloquei ali o valor de B, que equivale a 11, e C, que equivale a 12, porque eu vou precisar multiplicar este número pelo 16 elevado ao índice e somar os resultados. Aí ficou 11 vezes 16 elevado a 1, que é o próprio 16, mais 12 vezes 16 elevado a 0, que equivale a 1. Ficou 176 mais 12, deu o mesmo 188 na base decimal. Agora eu vou falar sobre conversões indiretas. O que seria isto? A base 16 não converte diretamente para a base 8 e nem a base 8 converte diretamente para a base 16. Ou você converte primeiro para a base 2 ou para a base 10 e depois você converte a base 16 para a base 8 ou a base 8 para a base 16. Tem que realizar este processo, não tem esta conversão direta. Vamos ver como isso funciona. Então, da base 8, passando pela base 2 e indo para a base 16, eu peguei os 274, fiz o mesmo processo. Dividi cada número por 2 e li de baixo para cima. Deu aquele mesmo valor binário, não tem diferença nenhuma no processo. Depois que eu pego aquele valor binário, eu vou converter aquele valor para a base 16. Da mesma forma, separo o grupo de 4, da direita para a esquerda, coloco um índice de 0 a 3, pego o 2 elevado ao índice que possui o bit 1, somo o que está dentro do grupo de 4 e dou o resultado final. Deu o mesmo BC16. A outra forma seria pela base 10. Seria o mesmo processo.
Eu pegaria os 274, colocaria o índice e multiplicaria o número pelo 8 elevado ao índice, que tem o número elevado pelo índice, e soma os resultados, deu o mesmo 188. Agora, este 188 eu passo para a base 16, que é dividido por 16, vai dar 11, sobra 12, dá o mesmo BC. Geralmente é mais fácil passar pelo sistema binário e depois converter para a base 16, a mesma coisa, a base 16 passar pelo sistema binário e depois para a base 8, mas são as duas possibilidades, funciona da mesma forma. A diferença é que não dá para fazer diretamente a conversão. Coloquei aqui também como que é a base 16 para a base 8, passa pela base 2, divide cada número por 2, dá o código binário. Por último, eu converto esse código binário para 8, separo em grupo de 3, coloco os índices da direita para a esquerda, e aí os números que tem o bit 1, eu pego 2, elevo a este índice e somo os que tiverem dentro do grupo. A base 16, passando pela base 10, ele faz o processo inverso, ele coloca já os índices, multiplica o número pelo 16 elevado ao índice e dá o valor, que o BC aqui deu o mesmo 188 na base 10. E por fim, pega o 188 e divide o número inteiro por 8. Aí fica 188 dividido por 8, dá 23, sobra 4. 23 dividido por 8, dá 2, sobra 7. Lendo de baixo para cima, deu os mesmos 274 na base 8. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando sobre as conversões dos sistemas de binário para octal, decimal, hexadecimal. No próximo vídeo, eu vou falar como que os números, as letras digitadas pelos teclados são traduzidas para o computador, ou seja, falar sobre a tabela ASCII e outras tabelas que normatizam esta tradução. Não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos que eu falei sobre definições importantes, tradutores, linguagens de programação, entre muitos outros assuntos, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!